Seção 3. Fruto do Espírito Santo. A obsessão divina. Capítulo 9. A ideia de nos ver frutificando não sai da sua cabeça. Obsessão, apego excessivo a uma mesma ideia. Ideia fixa. Ela não tira ele da cabeça. Ele só pensa em dinheiro. Ele faz de tudo por seu emprego. Amor, dinheiro, trabalho. Essas são algumas coisas que muita gente é obcecada. Pessoas assim parecem ter uma ideia fixa, que faz com que seus pensamentos, palavras e atitudes girem em torno de um único assunto. A obsessão de alguém nos mostra aquilo que a pessoa valoriza. Muitas pessoas têm ideias fixas, mas será que Deus tem alguma obsessão? Será que há alguma ideia fixa que não sai de sua mente eterna? A salvação do homem, o relacionamento, o amor, o cuidado são algumas questões que parecem estar sempre presentes na mente do Eterno. Contudo, existe uma ideia que também percebemos ser uma das principais, uma obsessão divina, algo que ele ardemente espera de cada um de nós: fruto. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, verso 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mateus capítulo 21, verso 19. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. João 15, verso 1 e 2. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 8. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolheste a ti a vós, e vos nomeei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao meu Pai, ele vô-lo conceda. João, capítulo 15, verso 16. Assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Romanos, capítulo 7, verso 4. A árvore que não dá fruto será lançada no fogo do juízo. São pelos frutos que as pessoas saberão que somos discípulos de Jesus. Uma figueira que não dava fruto foi considerada uma anomalia e amaldiçoada por Jesus. Quem dá fruto é limpo e podado para dar mais frutos. O Pai é glorificado nos frutos dos filhos. Fomos escolhidos para dar frutos. Fomos libertos da lei a fim de darmos frutos para Deus. Consegue perceber como o fruto é uma obsessão na cabeça de Deus? Depois do novo nascimento e como resultado do nosso relacionamento com Ele, nosso Deus tem a ideia de frutificação fixada em sua mente. Jesus chega a fazer uma analogia no qual Ele é a videira, a árvore. O Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Essa ilustração nos revela que Ele espera ver em nossas vidas o resultado do poder da seiva que opera dentro de nós. Agora, se o fruto é algo tão importante para Deus, precisamos entender exatamente o que é esse fruto. Muitos irmãos acreditam que o fruto é uma referência às vidas ganhas para Jesus, tanto as pessoas transformadas pela pregação quanto pelo testemunho de alguém. Contudo, na maioria das vezes, o fruto está associado ao comportamento cristão. Em poucas ocasiões, o fruto faz referência às pessoas. Um exemplo é quando a Bíblia fala que depois que Jesus oferece a sua vida na cruz do Calvário, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, verso 11. A perspectiva do fruto como pessoas transformadas, como resultado da obra do ministério, tem a ver com a obra de Cristo e a ação do Espírito Santo. É verdade que quando manifestamos o fruto do Espírito, ou seja, comportamento cristão, as pessoas podem ser tocadas e transformadas. Aliás, dificilmente as pessoas que de fato manifestam o fruto do Espírito não testemunham sobre vidas sendo transformadas ao seu redor. Contudo, o fruto tem a ver com uma responsabilidade pessoal e não de terceiros. Não devemos testemunhar de Jesus para quem está perto de nós,
mas se a pessoa o aceitará ou não vai depender do desejo dela e da ação do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Nossa responsabilidade não é fazer ninguém crer, é pregar a palavra para que a pessoa tenha a opção de crer. Se a salvação e transformação de uma pessoa depende da crença dela, como eu posso prestar conta disso? Como posso ser responsável por algo que não depende de mim? Imagine que em toda a sua vida na terra você pregou o evangelho para 1000 pessoas, mas apenas 100 receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Alguns irmãos acreditam que o que deu fruto foram as 100 que receberam Jesus. Portanto, a recompensa virá sobre esses 100. Todavia, o fato dos outros 900 não terem aceitado não está na nossa conta. Jesus nos mandou ir e pregar o evangelho a toda criatura. A nossa recompensa, então, não está no resultado dos 100, mas no fruto da obediência de ter pregado aos 1000. Não somos responsáveis pela transformação de ninguém, mas por criar um ambiente propício para que as pessoas sejam transformadas. Quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, nem todo ateu, idólatra ou adúltero deixou seu pecado e se arrependeu. Seu sacrifício foi aceito pelo Pai, não pelo número de pessoas transformadas, mas por sua obediência à vontade divina. Entenda, então, que frutificar tem mais a ver com manifestar a vida de Deus que tem dentro de você. Ser testemunha do Evangelho de Jesus até os confins da terra e mesmo a ver com quem recebeu ou não a mensagem que você carrega. Não podemos achar que fruto tem a ver com pessoas transformadas, não apenas porque isso envolve a responsabilidade de terceiros, mas principalmente porque a transformação resulta da ação do Espírito Santo. Se, por exemplo, uma pessoa em pecado falar de Jesus, o Espírito Santo pode convencer o ouvinte do pecado e ele pode decidir acreditar. Ou seja, a salvação pode acontecer mesmo que o pregador esteja em pecado. Isso ocorre porque a palavra de Deus tem poder e não porque o pregador está dando fruto. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, verso 20 ao 23. Há um contraste claro nesse texto entre o fruto na vida de alguém e o resultado gerado pelo Espírito. Veja, a expulsão de demônios, profecias, curas e maravilhas podem até ser consideradas por muitos como frutos, mas o fato nesse texto é que todas elas aconteceram por causa do nome de Jesus. Tanto é que muitos que apresentaram esses resultados receberam a palavra de que nunca foram conhecidos por Deus, apesar de demonstrar sinais. No último dia, você não prestará conta das pessoas transformadas pelo poder de Deus, mas do fruto da sua obediência. Observe outro contraste que envolve a palavra conhecer. Os discípulos são conhecidos pelos seus frutos, e aqueles que têm sinais, o Senhor diz que nunca os conheceu. A mensagem é forte. Deus conhece você pelos frutos de obediência e não pelos sinais do seu eterno poder. Para aqueles que ele nunca conheceu, o Senhor diz que praticam a iniquidade. Então, a presença de frutos fala de um comportamento santo, enquanto a ausência de frutos está associada a uma vida de pecado. Em nossa geração existe muita confusão entre pessoas espirituais e aquelas que fluem nos dons espirituais. Aliás, quantas vezes nos surpreendemos ao saber que um grande homem e uma grande mulher de Deus que estava expulsando demônios e curando enfermos no domingo foram descobertos em uma vida de adultério e promiscuidade na segunda-feira. Pessoas assim, apesar dos sinais que demonstram, talvez ouvirão do Senhor, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Ser espiritual não é fluir em dons espirituais, e sim manifestar o fruto do caráter do Deus que mora dentro de você. Manifestando o fruto. Deus não apenas valoriza e espera de nós o fruto, é Ele quem nos capacita a manifestar o fruto. Por isso Jesus fala que o Pai é o agricultor.
Todo bom agricultor sabe que para se ter uma boa colheita é necessário ter uma boa semente. Não há fruto sem semeadura. A primeira ocorrência da palavra fruto na Bíblia está associada a uma semente de uma espécie. E disse Deus: produza toda erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Gênesis capítulo 1, verso 11. A natureza dos frutos está associada à natureza da semente. Assim é impossível que uma semente de manga produza tangerina. Para gerar o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Gálatas 5:22, o agricultor plantou em nós a semente da palavra de Deus. Isso porque com sementes humanas você nunca poderá produzir comportamento cristão. Muitas pessoas se enchem de ideias mundanas por conversas inadequadas, tempo excessivo de internet e depois se frustram por não conseguirem manifestar o fruto do Espírito. A pedagogia da semente nos ensina que precisamos dar tempo e exclusividade para a semente que queremos frutificar. Uma vez que o agricultor semeou, ele dará tempo e condições para que o fruto seja produzido. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Lucas, capítulo 13, versos 6 ao 9. Nenhuma semente se torna árvore e produz fruto da noite para o dia. O tempo entre a semeadura e a frutificação é muito importante. O agricultor eterno semeou a palavra de Deus em nosso espírito. A terra da nossa alma está sendo invadida pelas raízes dessa semente, a fim de que possamos produzir de forma abundante e constante o fruto do Espírito. É natural que esse processo leve tempo, tanto que na parábola acima vemos que o fruto esperado há 3 anos ainda ganhou mais tempo e adubo antes do seu fim ser decretado. Tempo e adubo nos falam de paciência e investimento. Além de esperar um tempo a mais, o agricultor iria cavar e colocar estrume para dar nutrientes ao solo, para que a árvore se desenvolvesse mais. O adubo supre a carência de nutrientes no solo e proporciona o pleno desenvolvimento das culturas vegetais. Adubar a terra significa dar mais nutrientes ao solo para que a semente possa frutificar. Canções, dons do Espírito, mensagens corretivas, amigos para ajudar, poder do Espírito, conselhos do alto. Deus usa muito adubo para nutrir a nossa história. Nenhum de nós vai poder dizer diante dele que não frutificou porque faltou a nutrição. A Bíblia diz que o Pai é o agricultor e que Jesus é a videira. Por isso a árvore é Cristo e nós somos os ramos. João 15, verso 1 e 2. Nenhum ramo tem autonomia para produzir fruto sem estar conectado com a videira. Sem conexão não existe vida e frutificação. Um ramo desconectado tende a secar e morrer. Afastado da árvore, nenhum esforço do ramo será suficiente para produzir fruto. Por isso, ao dizer essa parábola, Jesus diz: sem mim não podeis fazer. João 15, verso 5. Interessante perceber que as 2 palavras-chave desse capítulo de João são fruto e permanecer. Isso indica que a frutificação não vem apenas pelo ramo estar conectado, mas por permanecer conectado. O fruto virá na perseverança. Temos então 2 componentes fundamentais para os ramos que querem manifestar o fruto do Espírito: íntima conexão e perseverança. A íntima conexão desenvolvida por meio da oração, meditação na palavra, jejum, comunhão com os irmãos e outras disciplinas espirituais dará ao ramo a seiva necessária para manifestar o fruto do Espírito. Quem tenta dar fruto sem intimidade é como um ramo querendo dar fruto sem estar na videira. Por outro lado, alguns começam a desenvolver a intimidade, mas por não verem os frutos rapidamente, desanimam na sua perseverança. Precisamos entender que ser disciplinado não diz respeito a sempre acertar, mas a sempre se corrigir. Acho que a essa altura você reparou algo.
Por um lado, o fruto é do Espírito, porque sem ele nada podemos fazer. Contudo, nós temos a responsabilidade de manifestar isso por meio do nosso espírito humano recriado. Assim, cremos que esse fruto também se trata do fruto do espírito humano. No momento da nova criação, a Bíblia diz que nos unimos ao Senhor e nos tornamos um só espírito com ele. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Também afirma que podemos fazer as mesmas obras que ele e obras ainda maiores. João capítulo 14, verso 12. Por quê? Porque ele nos deu poder para isso. Não podemos jogar a responsabilidade de andar em amor nessa terra para o Espírito Santo. Tome para si, creia no poder liberado dentro de você e manifeste o fruto do seu espírito recriado. É fruto do Espírito Santo, mas também é fruto do espírito humano nascido de novo. Deus espera ver o fruto da semente que Ele plantou em nós. Ele vai nos dar o tempo necessário para o desenvolvimento da semente. E não apenas isso, Ele também nos dará o poder suficiente do seu Espírito para frutificarmos da maneira que Ele deseja. Que nós possamos então mortificar as obras da carne e produzir o fruto do Espírito. Que a obsessão divina seja também a nossa.